Alvorada cultural. Alvorada cultural. Eu vim falar um pouco da minha obra, um pouco dos meus livros e dividir algumas histórias por trás da história de cada livro. Muitas pessoas sabem apenas o que está contado. Eu vim falar um pouquinho dos bastidores dos meus livros. Os make-off, né, os processos criativos. O livro que demorou mais tempo? O livro que demorou mais tempo do ponto de vista de processo foi o Não Existe Crime Perfeito. Foram 2 anos. O livro que demorou mais tempo em termos de quantidade de tempo foi o do João Cabral, porque eu fiz a entrevista muitos anos atrás, mas só consegui publicar agora. Mas eu gosto de cartas. E eu ainda escrevo cartas. Trocar cartas com as pessoas é sempre muito bom. E eu também acredito que ao provocar as pessoas a escrever textos e a fazer cartas para os outros, a gente consegue tirar um pedacinho dessa criatividade dessas pessoas. A gente consegue trocar experiências. E é uma coisa que eu sinto falta mais hoje no mundo. A gente só quer fazer textos curtos. Só Twitter. É Twitter, é coisinha de Facebook. E as coisas que saem nas cartas você nunca mais aproveita, escuta, ouve, lê, fica ali, né? E o mais interessante das cartas que eu peço para as pessoas é que sejam cartas livres. Eu tenho um livro de Natal, que é um contos de Natal, em que eu tirei contos de Natal, história de Natal de pessoas, e tem histórias inusitadíssimas, né? Eu tenho uma jogadora de vôlei, a Virna, contando um caso de uma garotinha que era apaixonada por ela, que tinha câncer e que não conseguia chegar até o Natal. E que o último pedido da menina era que a Virna desse de presente para ela vida. Olha. Então, assim, essas histórias são histórias que você jamais suspeitaria de ouvir de uma Virna, ou você ouvir histórias como de um outro livro meu chamado Os Bastidores do Jornalismo Esportivo, em que você tem história de um jornalista colega nosso, Afonso Moraes, que vendeu um carro para conseguir cobrir os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. Então, as cartas ao João Cabral, a gente consegue também ver coisas interessantes e até provocações. Eu acho que é uma maneira diferente que tem a ver também com a minha natureza de jornalista. Olha, eu como brasileiro torcerei com todas as forças para que o Brasil ganhe o Hexa. E como cidadão brasileiro, torcerei com todas as forças para que a gente consiga sobreviver à Copa. Vamos sobreviver, né? Muita fumaça, muito... A gente consegue e a gente espera que a população, as autoridades, todo mundo se entenda e que a gente tenha um legado pós-Copa. A gente começa a pensar no país melhor. Agora já tem que começar a pensar nisso seriamente, né? O que vem? O que fica depois da Copa? O que sobra pra gente? Os exemplos Sudáfrica estão aí para não repetir os mesmos erros, né? E detalhe, acaba a Copa, continua o processo, porque nós temos Olimpíadas daqui a 2 anos. Sim, Rio de Janeiro continua por ebulição. Como é que vai ser isso? A gente vai ter a Olimpíada em que a educação continua precisando de Olimpíadas. E a gente precisa de educação esportiva, educação física nas escolas. A gente precisa disso. É essa a medalha que eu queria receber. E você acha possível chegar ao 10% do PBI para a educação, como estão querendo, como estão lutando alguns parlamentares há muito tempo? Olha só, Raul, eu acho que tudo é possível quando se quer. Vontade política. Né? Vontade política. Mas acima de tudo, eu acho que o primeiro problema do Brasil, e isso eu estou te falando como um jornalista que também cobre educação, não é só questão monetária, é gestão. Não é recurso tem nesse país, o Brasil, vou plagiar uma fala do nosso ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país se teve tanto dinheiro na educação. E ao mesmo tempo, nunca antes na história desse país se geriu tão mal a educação, se teve problema de aplicação de prova, se teve os índices todos recuando. Você tem mais gente em sala de aula perdida em sala, porque se pensa em colocar as pessoas na sala, não se pensa no conteúdo, não se tenta aproximar a educação da necessidade. Eu acho que tem que se repensar a educação. E só porque estamos falando de educação, Marco, o que tu acha da quantidade de faculdades e universidades que se estão vendendo? Fundo de pensão americano comprando nossa universidade. Pode isso? Onde que isso vai nos levar? Isso é um fenômeno mundial. Eu acho que o mundo hoje já percebeu que imprimir diploma é um bom negócio, né? Então essa fabriquinha, né? Essa pastelaria de diplomas é sempre bacana, é bom. Mas ao mesmo tempo há um outro lado.
eu acho que também a gente tem que também ver o lado positivo de você conseguir facilitar o acesso ao ensino superior. E lembrar sempre ao aluno, ao pai, a todo mundo, que o processo educacional numa universidade, ele não deve se esperar muito do professor e da instituição. Começa de você, porque se você quer aprender, você vai querer uma universidade, uma faculdade melhor, um professor melhor, um programa melhor. Agora, se você vai lá apenas para pegar um diploma e comprar pastel, então o que você vai fazer? Eu acho que aumentar a quantidade de cursos é salutar, mas precisamos de fiscalização e de um porquê desses cursos. E uma última coisa, Raul, que eu acho que tem que se pensar: qual é o preparo vocacional que se dá nas escolas brasileiras para se fazer esses cursos? Por exemplo, se você for analisar, na Alemanha, desde o início o garoto já vai sendo direcionado para suas aptidões. Aqui no Brasil, na hora que chega a hora de fazer o vestibular, invariavelmente os meninos falam assim: eu quero fazer medicina ou educação física ou arquitetura. Então não se sabe nem o curso que se quer fazer. E aí o menino passa numa universidade de Brasília, uma universidade pública, cara, porque custa a nós brasileiros, estuda 3 anos e descobre que não era o que queria. Aí muda depois. E a quantidade de evasão desses cursos é altíssima. Porque você pode evitar qual é o custo disso? A gente está tirando a vaga do cara vocacionado, que pode dar um retorno para a sociedade. Tem que pensar muita coisa. Mas eu queria que você contasse a história de como esse livro foi construído, como é que é a história desse livro, de onde vem essa reportagem com o João Cabral e a construção das cartas. Dá uma história da história aí. Bem, eu sou muito maluco, né? Eu dava aula de literatura em cursinhos e eu não gostava de dar uma aula normal. Então eu gostava de dar aulas diferentes. Então eu ia fantasiado de acordo com o tema da minha aula. Um dia eu fui dar aula sobre mortes e vidas femininas. Então me vesti de retirante, chego na sala, com aquela roupa toda, né? Com aquele chapéuzinho, com uma enxada. E aí criei na sala de aula todo um ambiente para aquela aula. Coloquei uma musiquinha, aquela musiquinha caipira, né? Aquela musiquinha sertaneja de fundo. E comecei a declamar Morte de Vida Severina. Aí acontece uma coisa interessante. Quando eu acabo de declamar, quando eu estou declamando, eu peço para meus alunos: agora vocês continuam, mas eu quero que vocês tentem fazer um sotaque nordestino e continuem, cada um lê uma estrofe. Quando acabamos a atividade, os meus alunos estavam chorando. E foi uma coisa muito interessante. Aí uma aluna levantou a mão e falou assim: João Cabral de Melo Neto está vivo? Está. Eu tenho uma pergunta para ele. Eu falei: eu também. E você não está começando no jornalismo aí há muito tempo e tal? Pô, então por que você não vai entrevistar ele? Pode ser. Não, peraí, se o senhor for entrevistar, eu também tenho uma pergunta. Eu também tenho uma pergunta. Juntei as perguntas, provocadas pelos meus alunos. Tinha pouco tempo de que estava na carreira de jornalista, eu era professor. E fui atrás do João Cabral de Melo Neto. E eu não tinha mais entrevista do João Cabral, então eu fui obrigado a criar uma estratégia de criar uma caixa postal no céu. E ele foi recebendo as cartas de outras pessoas. E as cartas que a gente recebeu nessa nova leva de cartas são cartas absolutamente impressionantes. E dentre elas eu destaco, o livro vai ser lançado em outubro, eu destaco a carta de uma escritora de Brasília, Alessandra Brosco, que fala de que maneira de que o celular na mão da nossa meninada está afastando a gente da convivência um do outro. Muito interessante a carta. É tocante realmente a carta e também pelo contexto todo, né, que envolve a questão do acidente e tudo mais. Mas eu acho que a maneira como você constrói a narrativa, ela tem diversos méritos. O primeiro mérito que eu gostaria de ressaltar, assim, que eu acho que é um livro fundamental para quem está estudando jornalismo, entender como você consegue ir fundo num personagem e investigações jornalísticas, o que tem como elemento fundamental valorizar o humano. Não dá para você fazer reportagem sem
pensar no contexto humano que envolve aquele fato. E isso muitas vezes é perdido. Outro dia até estava vendo um desses programas policiais em que o caso era, os bombeiros salvaram a menina que estava para se matar. Ela ia pular e eles foram lá e resgataram uma coisa que os bombeiros são treinados para fazer. A reportagem mostrava isso. Aí o apresentador do programa ficou pé da vida com o pessoal. Falou assim, mas vem cá, que reportagem é essa? Isso aí estava na imagem, não precisava que você me explicasse que o cara salvou a menina, não. Eu quero saber por que ela queria se matar, o que estava acontecendo ali naquele contexto e tal. E muitas vezes no toque de caixa da produção de notícia não se vai, isso foi um caso muito extremo, mas ao tempo todo você vê notícias muito superficiais sendo construídas e que muitas vezes você fala, para que você me explicou? Estava na imagem, não precisava disso. E você pega toda, vamos fazer uma biografia do Laerte Bessa sem falar dos casos todos e dos depoimentos e da importância que ele teve na vida de tanta gente. O caso Pedrinho é muito simbólico para explicar o personagem Laerte Bessa, pelo empenho dele em encontrar o Pedrinho, pela desistência dele também, porque chega um momento em que ele entrega os pontos, né? Mesmo tendo encontrado outros 3 Pedrinhos, que não eram o Pedrinho original, mas nessas circunstâncias várias coisas acontecem emocionalmente com todos eles que se envolvem. Então, uma coisa que o nosso amigo Daniel Barros já tinha colocado no livro dele e colocado a respeito do livro dele, é preciso, para evidenciar o trabalho de um policial, mostrar que não é nada daquilo que a gente vê nos seriados americanos, onde o cara passa lá o tempo que for desvendando aquele caso. É preciso mostrar que o policial trabalha em 20 casos, 40 casos ao mesmo tempo, e ele vai vendo o que dá para fazer com cada caso. E nisso o seu livro é belíssimo, a forma de trabalho. Ou você se oprime. E eu me senti oprimido quando era repórter policial. Eu voltava 10 anos mais velho a cada dia para casa, quando você era assim. Ver que o ser humano é capaz de fazer tantas coisas ruins com o outro, e sem remorso, e sem medo de ser punido, ou a convicção de ser punido, ou essa história, né? Sabe com quem está falando? Que tem muito a ver com o caso também do Marcelo Boller. Pois é, não é? Que entra muito nisso, né? Nos casos, em geral, você também é muito bacana porque existe essa tensão, claro, nós estamos falando aqui de crimes e de crimes muito pesados, né? Vários crimes muito pesados. Você tem uma ideia? Eu estava gravando um caso que eu me emociono pelo caso e me emociono de me lembrar do dia da gravação, que é o caso Maria Cláudia Delisola. Vocês se lembram que a Maria Cláudia foi assassinada pelos caseiros que botaram o corpo no fundo do quintal, debaixo de uma escada no jardim de inverno? Gente, quando Bessa começa a contar esse caso, ele e os agentes na gravação, isso anos depois, começam a chorar. Eu me emociono ao falar disso. Eu me lembrando, me emociono. Porque você vê o que é a força disso, né? Estavam lá no meio da família, a família desesperada, e de repente o agente me conta que ele vai até o quintal, se encosta no negócio e vê um pedaço de sandália havaiana pendurado, sem querer, vocês entendem? Ele topa assim, olha, e aí descobre o corpo, e ele fala, meu Deus, como é que eu vou contar isso para os pais? Que estavam dentro da casa dele. Os pais também estavam ali na hora. Os pais estavam fazendo uma novena na sala, estavam rezando. Ele volta, chama o Bessa, conta, diz que não é difícil porque tudo foi contar para os pais. Veja bem, estou falando de policiais, são pessoas que lidam com isso diariamente. No dia da gravação, aconteceu para mim uma experiência única. Eu e 5 policiais chorando ao relembrar o caso. Pensa nisso.
Eu sou Astrogildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Também do retrato falado do Bessa também é maravilhoso, né? É ótimo, né? E o retrato falado do Zé Carlos era igualzinho ao Bessa. Aí os policiais falaram assim: doutor, nós vamos ter que prender o senhor, o retrato do senhor. Mas assim, uma das coisas que eu acho que é muito interessante no humor do livro é que é o seguinte: o Zé Carlos era vítima. Então ele tinha o direito de acompanhar as investigações da morte da esposa. Então a polícia ia atrás de uma pista, ele ia junto, a pedido do presidente da República na época, o Itamar Franco. E aí foram feitos 2 núcleos, um núcleo oficial de investigação e um núcleo paralelo, que tinha que investigar sem o conhecimento do secretário de Segurança do DF. Porque para ele o Bessa era vítima, então o Zé Carlos era vítima, então como é que ele podia acompanhar? Como é que ele não ia acompanhar a investigação? Então eles fizeram 2 núcleos, esse faz a investigação oficial e esse investiga o Zé Carlos à parte. Num desses dias, eles queriam colocar um grampo no apartamento que o Zé Carlos tinha na Asa Norte. E ele tinha um apartamento que ele fazia orgias, ele e os deputados, né, os anões do orçamento, faziam as orgias aqui nesse apartamento na Asa Norte. E esse apartamento tinha câmeras. Então eles faziam as orgias e ainda filmavam, faziam um negócio muito sofisticado, um negócio muito legal, bem bacana. Então, inclusive, tem fitas assim de orgias feitas com alguns deputados. Material muito bom. Muito bom. Eu cheguei, infelizmente, a assistir umas cenas. Não deveria, mas enfim. Eles tinham que botar esse grampo nesse apartamento. Mas o Zé Carlos acompanhava tudo, certo? Então o que eles fizeram? Falaram assim: Zé Carlos, achamos uma pista em Planaltina, sei lá, em Sobradinho, nós vamos levar você de helicóptero. Porque era a maneira de fazer com que ele não estivesse na hora do grampo. Tinha que ter certeza que ele não ia estar lá. Ele ficou bravo, né? Mas foi. Aí lá vai, lá eu tivesse 2 agentes e um chaveiro pro apartamento para abrir a porta, né? E plantar a escuta. Veja bem, nós estamos falando de uma investigação secreta mesmo, né? Porque não era investigação oficial. Não havia uma ordem judicial dando autorização para esse grampo. Então eles estavam ali, né? Gente, olha o que acontece. O chaveiro era muito ruim e era uma chave tetra. Começa a fazer barulho demais. No apartamento em frente, um casal de velhinhos ouve o barulho e abre a porta e olha para aqueles 3, o Bessa, né? O Bert Bessa, um cara alto, forte, barbudo. Imagina, ele olha para eles 3, os 2 velhinhos, o Bessa olha para eles, aí ele fala assim: não tive outra escolha. Virei para os velhinhos e disse: isso é um assalto. Os velhinhos se desesperam, fecham a porta. Os policiais falam assim: nós estamos no primeiro andar, não dá tempo de pegar o elevador, desce pela escada, peça tropeça, sai rolando, se machuca na escada, um tombo daquele de Faustão. Quando chega no estacionamento, o síndico do prédio, o porteiro grita: pega ladrão! E a polícia entra no carro e foge. Vocês verem que situação, né, inusitada.
que eles contaram. Isso obviamente jamais apareceria em nenhum inquérito policial, em nenhum, né? Na investigação não apareceria. Então assim, essas narrativas mostram, ao mesmo tempo, além do engraçado, né, do humor, o que esses caras têm que passar para conseguir descobrir determinadas coisas. O que o policial ele tem que fazer para conseguir levar o seu trabalho adiante. Assim como nós jornalistas. É um desgaste que eu tenho como jornalista, porque a gente não tem feriado, né? O jornalista trabalha sábado, domingo. Dá profissões como médico, jornalista, policial, padeiro, né? Padeiro você não quer saber se é feriado. O pãozinho tem que estar quente da noite do dia. Né? Então assim, entender isso é que foi um grande desafio para mim. E por isso que me foi muito doloroso. E a grande surpresa é quando amigos meus, eu recebo ligação da mãe de amigos meus. Pronto, Glória, o meu livro está na livraria Leitura do Boulevard Shopping. O gerente do Boulevard Shopping estava com o meu livro. Eu liguei para ele, você leu? Ele falou assim, rapaz, a minha mãe pegou, ela não soltou ainda, quando ela acabar de ler eu vou ler. Acho que é bom, porque minha mãe não solta o livro. Foi lançado essa semana o caso do goleiro Bruno, do Flamengo. Foi lançado um livro com a narrativa de 3 jornalistas da Folha de São Paulo e um da Abril, que foram atrás do caso do Bruno. Então esse lado do True Crime está começando no Brasil, mas já é um estilo narrativo muito comum nos Estados Unidos. Temos uma jornalista, inclusive, eu tive a oportunidade de falar com ela recentemente pelo Facebook. Fiquei feliz quando ela me respondeu que ela lançou um livro chamado O Assassino e o Jornalista. E tem sido um trabalho muito interessante de estudar de que maneira que nós, imprensa, jornalistas, lidamos com a vida das pessoas. Né? Tem outro livro interessante que acabou de ser lançado, chegou no Brasil agora, que é o caso do Peart, que é um americano que foi condenado e que tudo apontava nas investigações que ele era inocente e por uma questão de vaidade policial ele foi condenado. Foi preso, condenado e depois, por insistência de alguns policiais que acharam o erro, tiveram a coragem de ir contra os colegas, eles conseguiram provar que ele era inocente. Esse livro acaba de ser lançado no Brasil também. Hoje ele explicou por que ele não podia trabalhar em redação. É um intelectual, acostumado a lidar com os sentimentos das pessoas. Eu gosto de leitura. Inclusive, eu comprei esse aqui por conta da carta. Até eu chegar na carta, eu vou me assustar um pouco. Vai. Isso, queria um outro, mas eu não consigo hoje. Quando eu vou apresentar os livros para os meninos, eu faço como você, eles ficam fascinados. Olha! É muito bom. Se tivesse muita gente aqui, teria adquirido um caso, porque é uma forma de fazer com que eles se interessem. Claro. Joselei, você dá aula onde? No Polimarinho. Onde é? Esse aqui está em Santa Maria. Santa Maria? Pertinho, Aqui né? tem meu e-mail. Marca um dia para ir lá bater papo com seus alunos. Ah, obrigada. Tá bom? Tá bom. Vou lá com o maior prazer. Ah, né, por favor. Manda aqui. I've lived in your